E aí, gente? Como é que vocês estão? Tudo bem? Na aula de hoje, continuamos na linguagem C. Espero que vocês tenham feito bem os exercícios da aula passada, tenham estudado bem. A gente vai trabalhar tipos de dados e estruturas condicionais. Na verdade, tipos de dados vimos em Python e estruturas condicionais vimos em Python também. Por isso, vocês vão ver hoje por que eu fiz toda aquela explicação em Python para ficar menos texto, para vocês pegarem bem a lógica, para virem para o C, que vocês vão ver que tem um pouquinho mais de texto no if, no C do Python. Antes da gente passar para as estruturas condicionais, eu tenho que falar um pouquinho dos tipos de dados. Eu falei na aula passada só o tipo de dado inteiro, né, o integer, que são valores que não tem quebrado assim. É 1, 2, 3, 0, menos 1, que não tem ponto ou vírgula. Eu sempre falo assim a questão de ponto ou vírgula, porque dependendo da linguagem, ela usa o nosso formato de escrita, que é com vírgula. O nosso pi para nós é 3,14. Se pega 3,14, se pega num padrão americano é vírgula. Então tem essas diferenças assim. Mas tudo que é número com ponto ou vírgula não é um número inteiro, é um número float. Então daí se eu mando calcular um número inteiro e, e ele dá um número float, ele dá um erro nas linguagens de programação. No Python tem um pouquinho de diferença porque daí ele converte, né? Se eu divido 3 por 2, vai dar 1,5, ele vai dar esse valor. 1,5 vai dar um valor float. Mas dependendo de uma linguagem de programação mais antiga, que não tem esse tratamento de erros, isso aí pode dar um probleminha. Então, o que são os tipos de dados, né? Os tipos de dados em C definem um tipo de valor que uma variável pode armazenar e a quantidade de memória que ela ocupará. Falei para vocês, né, nas outras aulas, que o C é uma linguagem antiga, então era na época que os computadores eram bem limitados. Então, os desenvolvedores tinham que regular até a quantidade de memória que cada variável teria que ocupar. Por isso que vocês vão ver o double float aqui, que ou usa o float ou double float, porque o double float utiliza mais memória que o float. Na linguagem C temos 4 principais categorias, que são os primitivos. Eu estou na frente aqui, mas vocês vão ver depois o material. Modificadores de tipos, derivados e void. Então, os primitivos, nós temos o int. Aqui, ó. Int não igual a zero, quer dizer que é um valor inteiro, um integer, né? Float, com ponto. Double float é um float com mais valores nas casas decimais. Ah, mas Daniel, tem tanta diferença? Hoje até não, que nós temos computadores que a gente já compra um computador com 8 GB de RAM, com 16 GB de RAM, que é uma quantidade bem suficiente de memória. Mas pensem na década de 70 que os computadores tinham kbytes de memória RAM, megabytes de memória RAM, então dependendo do programa, sairia bem muita muitos. Seria pesado o programa, né? Um char, que é um caractere para vocês armazenarem naquele naquela variável apenas uma letra ou um número. Então aqui eu fiz um exemplo para vocês. Vamos ler esse código aqui. Include stdio, que é a biblioteca de entrada e saída, né, do C. Int main, porque é a nossa função principal, o nosso programa. Aqui eu estou declarando a variável int var com um valor de 42. É um valor inteiro. Float, que é o 3.14, que é o nosso pi, é float. Tem valores depois do ponto. Double float, que é um float que
cabe mais valores, né? Tem mais memória para essa variável. Então vocês vão reparar aqui que eles têm mais valores após a casa decimal. E um char, que é um caractere, é só um valor A. Reparem que aqui, ó, como é que eu vou colocar para vocês assim? Aqui eu coloquei já no programa os valores, mas isso aqui poderiam ser muito bem a gente declarar e depois fazer o scanf para receber os valores, que nós já vimos isso aí, eu espero que não tenha dúvida até o momento. Aqui eu fiz um print, ó. Esse print aqui, os valores atribuídos são, que é essa linha aqui de saída. O barra N eu já falei para vocês, né? Barra N quer dizer o quê? A partir desses dois pontos aqui, onde tiver barra N, representa uma linha nova. Se eu não tivesse colocado esse barra N aqui, ele sairia são, e daí esse inteiro aqui não estaria numa linha nova, estaria aqui ao lado dos dois pontos. Inteiro. Daí coloco aqui sinal de porcentagem D, porque é para aparecer o formato desse valor como um decimal, um inteiro. Fecho aspas, vírgula, chamo a variável. A variável tem o valor de 42, então ela vai aparecer aqui onde tem esse demarcador aqui, barra N para dar uma linha nova. Vocês precisam copiar esse código e alterar e brincando no código para vocês aprenderem a programar. Se vocês não fizerem um tema de casa, vocês não aprendem a programar. Nossos vídeos aqui são um pouco resumidos, assim, né? Porque eu só falo, só explico. Vocês têm que copiar o texto para ele fazer o teste. Eu já vou explicar esses porcentagem F, porcentagem LF, porcentagem C aqui para vocês, tá? Então, imprimiu inteiro, texto inteiro, porcentagem D. Ele vai aparecer nesse porcentagem D aqui o valor referente à variável int var, que no caso ele vai imprimir aqui, ó, inteiro 42, que é esse 42 aqui que eu defini lá no início do programa. Float, então porcentagem F, quer dizer que eu quero imprimir um valor, aquele valor como float, barra N para dar uma nova linha. Float var, que é nossa variável é esse aqui, ó, float var 3.14. O F é de formatação, porque ele vai, se eu coloco F ali após o número float, ele preenche de zero. Então ele apareceu aqui vários zeros após o 14. Double float, que é aquele valor ali que eu atribuí para a variável, e o caractere é o valor letra A. Se vocês não me falarem, não me perguntarem nada, eu vou achar que vocês estão entendendo, tá? Então eu quero que vocês façam esse código aí, executem ele e façam o teste no online GBD. Eu até tô com ele aberto aqui, ó, com esse mesmo programa. Estão vendo ele aqui? Tá. Por exemplo, vamos explicar um pouco esse barra N. Se eu executar ele aqui, apareceu ou aqui, claro, eu digitei mais aqui. Ó, inteiro, float, double e caractere. Se eu não colocar aquele barra N, se eu tirar esse barra N, ó, olha que a diferença que vai dar. Ele não vai falhar a linha, ó. Tá entendendo? Então o barra N é para falhar a linha. Vou colocar um barra N aqui. Vai falhar a linha. Por exemplo, aqui, ó. Daí tem umas coisinhas que a gente pode trabalhar. Eu quero que só apareça o 3.14. Esses 4 zeros aqui eu não quero que apareçam. Então eu coloco um ponto 2 aqui, ó. Porque quer dizer que eu só quero 2 números após a vírgula. Se eu colocar ponto 3 e executar, 3 números após a vírgula. Então tem essas coisinhas que a linguagem tem interessante vocês saberem. Vou deixar só 2 aqui. Por enquanto é isso.
Deixa eu voltar aqui pro código. Copiem esse código e repliquem ali no online GDBD de vocês. Aqui eu coloquei o código para vocês copiarem. Eu recomendo sempre, na verdade, que vocês escrevam, digitem o código, porque assim vocês vão aprender mais, tá? Tá aqui o código pronto. O exemplo de float, que é o que eu falei na aula passada para um exercício, né, para vocês pegarem dois valores, somarem, subtraírem e multiplicarem. Por que eu não falei dividirem? Porque a maioria das divisões vai dar quebrado, né? Então, se eu dividir 3 por 2, vai dar 1.5. Daí a gente teria que usar o ponto float, o tipo de arquivo de dados float, e ele não vai dar certo. Então aqui eu fiz daí esse programa, na verdade é a atividade que eu pedi para vocês. Fiz essa atividade aqui para vocês entenderem o float. Então vamos lá. Começando tudo de novo. O include stdio.h, porque essas são as bibliotecas de entrada e saída do C. Int main, porque eu vou iniciar o nosso programa. Float, daí o que eu criei ó, duas variáveis. São float, num1 e num2. Que são o quê? Duas variáveis float, porque são a partir delas que nós vamos trabalhar nos exercícios, né? Printf, digite o primeiro número. Ele vai digitar, vai imprimir a imagem, né? Digite o primeiro número. E eu digitei aqui um 3. O scanf para ele pegar aquele 3 e jogar para dentro da variável no 1 como float. Então eu defini a variável no 1 como float e eu estou pegando aquele valor e estou jogando para a variável como float. Aqui daria um erro, por exemplo, se vocês colocassem ó, porcentagem D, eu jogaria esse no 1 como inteiro para dentro de uma variável float, daria errado. Então, se criar a variável float, vocês vão jogar valores para dentro daquela variável como float. Daria em algumas situações vocês vão até precisar pegar um variável float, transformar em decimal, caractere, alguma coisa assim. Mas isso são em momentos específicos, tá? Não é agora. Printf, ele pegou o valor que eu digitei e jogou para variável no 1. Printf, digite o segundo número. Tá aqui, ó. Essa linhazinha aqui. Digite o segundo número. Aqui eu digitei um 5 no exemplo, tá? Ele pegou esse valor que eu digitei, pegou ele como float e jogou para dentro da variável no 1. Esse E comercial aqui que eu estou pegando aquele valor e jogando para dentro daquela variável. Foi diferente do exemplo passado que eu defini já aqui, ó, que eu estou jogando para dentro. Daí aqui, ó, vamos lá. A soma D, dei um print, né, para aparecer. Sempre dá um branco assim, porcentagem, ponto 2, porque ele pegou esse 3 em float e exibiu como float com 2 pontos após a vírgula, ou 2 números após a vírgula, 2 pontos, né? A soma de aqui, para aparecer o valor de no 1, com, olha aqui o outro aqui, ó, vou fazer um desenho aqui. Esse porcentagem ponto 2f é referente a no 1. A soma D com é referente a num 2. E aqui, pessoal, é o que? Eu mandei ele somar no 1 com num 2, tá? E imprimir aqui. O barra N você já sabe que é linha nova. Então, ó, a soma de 3, ó, 2 pontos, 2 dígitos após o ponto, né, da casa decimal. 3 com 5 é 8. Aqui nem precisa ser float, mas é como eu quero trabalhar só com 2 números. A subtração de 3 com 5 é menos 2, ó. Que eu fiz mesmo print
A única coisa eu mudei foi aqui o sinal da operação. É menos 2, claro. Se eu tenho 5, se eu tenho 3, gastei 2, se gastei 5, menos 2. A multiplicação de 3 com 5 é 15. E a divisão de 3 com 5 é 0,6. E aqui nós temos um float raiz, ó. Sempre. Na maioria dos casos, ele ia dar como ponto alguma coisa, algum valor ponto, algum valor, principalmente em divisão. Aqui vocês vão ver a necessidade do float. Se vocês pegarem, talvez tenham feito, né, a atividade passada, e ao invés de somar, dividir dois inteiros, ou eram dois inteiros que davam um valor exato a divisão, caso não desse, o programa ia dar um erro. Aqui certinho. Daí os especificadores de formato que eu falei para vocês, né, que são esses aqui, ó, para eu imprimir. Olha aqui, para eu imprimir o valor contido na variável num como float, eu uso ponto de exclamação F. Aqui eu estou usando o ponto 2 porque para aparecer dois valores depois da vírgula. Eu estou confundindo toda essa aula com ponto após o ponto, né? E aqui tem vários valores assim. Mas o principal que a gente usa assim, ó, o D, o F, que é o dfloat, o LF e o C, o S de uma string. A mesma coisa pro scanf, né? A gente tem que receber aquele valor no formato certo. Então, se é um inteiro, se é um float, se é um double float. Então, isso aí você tem que treinar, fazer o teste, tá? Outra categoria que tem são os modificadores de tipo, que a gente consegue modificar um valor para um tipo de variável para outro. Esse aqui não vem o caso. Hoje eu estou só colocando para vocês terem material catalogado aqui. Categoria modificadores de tipo tem o unstagnet, também não vamos trabalhar hoje. Categoria de dados derivados, que a gente pode trabalhar com array, que o array é tipo uma estrutura de dados em que em uma variável a gente consegue colocar várias variáveis. Por exemplo, aqui eu criei um array números que tem índice 5. Quer dizer que dentro desse números aqui vão ter 5 valores. Não é o caso hoje para a gente fazer, tá? Eu não quero complicar muito. Eu só quero trabalhar hoje com float e com as estruturas de decisão. Pointer, ponteiro, que armazena o endereço de memória de outra variável. Não é o caso hoje também. Isso aqui a gente já está falando lá em endereço de memória. Deixem assim, mas eu quero deixar registrado no material aqui para vocês lerem futuramente. Categoria ainda, na categoria de dados derivados, nós temos struct, union, não é o caso hoje, mas está aqui o material para vocês darem uma olhada. Tudo eu fiz exemplos aqui, vocês podem fazer. E a categoria final de dados void, que representa a ausência de um tipo. Quando vocês querem só fazer uma função que ela não retorna nada, não gera nada, só imprime ou faz um cálculo, alguma coisa assim, é o void. Não vem ao caso hoje. O que eu quero mostrar para vocês com força hoje é a estrutura condicional, que é o if. Nós temos 4 na verdade, tipos de estrutura condicional dentro do C. Se pegarmos esse aqui, ó, é muito parecido aos exemplos que vimos em Python. Então, o include, stdio, para ter entrada e saída de valores, né? Criei a função aqui int main, int número, que é igual a 10. Então, a minha variável número tem o valor de 10. E aqui eu fiz um if. É aquela coisa que eu fiz nos exemplos para vocês passados. Se Pedrinho tem mais de 18, então é maior de idade. Tá? Se eu só utilizar o if, ele só vai fazer um teste se sim ou não e vai seguir o programa. Então, if, em inglês C, né?
Se o número for maior que 0, eu vou imprimir, então, o número é positivo. Deu. Aqui eu não estou colocando se ele é menor que 0, se ele é igual a 0, ou alguma coisa assim. Não, eu estou simplesmente perguntando se esse número é maior que 0. É. Então, se é, ele vai executar esse comando que está após as chaves aqui. O número é positivo. Caso contrário, se o número não for igual a 0, ele vai seguir para o final do programa. Tá? Aqui vocês só vão entender se vocês digitarem esse código. Mas vai ter um caso que eu preciso assim, ó. Ou o cara é maior de idade ou não é. Que é essa situação aqui, ó. O if else é a mesma coisa, o if else do Python, né? Então, aqui a minha variável recebeu o valor de menos 5, tá? Se número for maior que 0, então imprima o número é positivo. O caso contrário, no caso else, se essa condição aqui não for satisfeita, o número é negativo ou 0. Então, o if else é uma situação em que a gente pode ter dois caminhos, né? E ele tem que tomar uma decisão para a condição de dois caminhos. Ou ele é maior que 0 ou não. Naquele meu passado aqui, ó. Aqui só mostro que ele é positivo. Só isso. Aqui ele já tem a possibilidade de dizer que é negativo. E nós temos daí o else if, que é o quê? Quando a nossa condição apresenta 3 ou mais situações de resposta, de retorno. Então aqui, número igual a 0, então atribuir essa variável o valor 0. Se o número for maior que 0, então o número é positivo. Else if, ou seja, se não for, se for o número menor que 0, o número é negativo. E ainda, caso contrário, se não for maior que 0, se não for menor que 0, o número é 0. Essas aí as situações que podem acontecer. Daí, toda chave que eu abro para o if, eu tenho que fechar ela. E ela pode estar aqui ao lado da condição. Ela pode estar aqui antes do if, do print. Funciona igual. E nós temos que fechar essa chave, quer dizer o quê? Que esse if aqui está concluído. Então a gente fecha. Eu posso fechar ela aqui, antes do else if, ou posso fechar aqui após o print. Mesma coisa aqui, ó. Esse else if abri a chave, fechei. Esse else eu abri a chave e fechei. Mesma coisa do Python, né? Então, else if, elif, nós vimos no Python, né? E sempre o último aqui conclui com um else, que é a última situação. Temos outro aqui, que é o switch. Como é que funciona o switch? Ó? Bom, inteiro, né? O valor criamos, né, a variável inteiro, chamada dia, e atribuímos um valor igual a 3. O switch é o quê? Se o valor de dia for igual, caso seja igual a 1, ele vai imprimir domingo. E para. Break. Parou o programa. Caso contrário, se for caso seja igual a 2, então vai imprimir segunda-feira. Caso contrário, não é 2, é 3 que foi digitado lá. Ele vai imprimir terça-feira. O default quer dizer o quê? Se em nenhum valor for digitado correspondente a 1, 2, 3, nesse caso aqui, ele vai imprimir de inválido, vai dar um break, acabar com o programa e acabou. Tá? Esse aqui é o switch. O que eu quero que vocês façam? Vocês vão entrar ali no Online GBD, vão copiar esses códigos aqui, vão executar eles para vocês aprenderem. Vão fazer algumas alterações.
pode usar um printf diferente, um scanf diferente. Eu quero que vocês peguem um desses códigos aqui, alterem e coloquem ali no exercício que eu vou colocar para vocês, tá? Porque assim eu vou entender que vocês estão praticando, e programação vocês vão ter que praticar. Então, certo? Até a próxima aula. Trabalhem aí que eu quero ver esses condicionais aí na ponta do teclado de vocês, tá, pessoal? Um abraço.